Olá, estamos de volta com o canal Eu Esqueci, dessa vez começando mais uma série e falando agora sobre sistemas de equações do primeiro grau. Bom, existem duas maneiras, na verdade, três maneiras de se resolver um sistema de equações. Aqui nesses vídeos eu acabarei explicando somente dois deles, que são os mais utilizados. Mas se você tiver interesse em saber o terceiro, que eu não vou falar aqui, que é o método da comparação, deixa nos comentários que de repente eu acabo gravando um vídeo para vocês. No entanto, eu vou começar trabalhando com o método da substituição. Então deixa eu anotar aqui para vocês, método da substituição. Confesso que não é o meu favorito, mas ele é o mais versátil, porque ele pode ser utilizado em qualquer situação. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é copiar esse sistema, porque eu quero indicar algumas coisas para vocês. Eu já vi de tudo ao longo da minha carreira como professor. E algumas coisas acabam parecendo erradas. Bom, primeira coisa que a gente pode ter em mente, se você desejar e se você se lembra, é que todos os termos têm sinal e todos os termos têm coeficiente, que é o número. Ok? Então aqui você poderia pensar desse jeito. Mas o meu diferencial que eu vou falar aqui para vocês é referente à organização. Então, por favor, sigam essa dica. Essa dica ela é essencial, que se trata da organização. Eu acabei não colocando, mas eu posso colocar aqui. Você tem duas equações, então eu vou nomeá-las como sendo a primeira equação e a segunda equação. Muitas vezes precisamos fazer isso daqui para organizar o nosso sistema, porque esse sistema, considerando que é o nosso primeiro sistema, e o nível ele é gradativo, vai evoluindo o nível de dificuldade, ele está praticamente pronto, então ele está bonitinho para ser trabalhado. Por mais que eu coloquei ali os coeficientes e os sinais, eu não vou colocar aqui, tá bom? Vou deixar do jeito que veio. Qual que é a ideia do método da substituição e por que eu estou pedindo para vocês organizar desse jeito? Porque se vocês não organizarem desse jeito e fizer tudo dentro ali da chave do sistema, corre o risco de você acabar se confundindo com alguma coisa, se perder. Então é por isso que eu estou falando. Você faz separadinho, faz uma coisa de cada vez, não precisa ter pressa, ok? Então vamos lá. O seu objetivo é tentar identificar qual que é a incógnita mais fácil de ser isolada, ou seja, ficar sozinha em um dos membros ou um dos lados da equação. Na primeira equação, se vocês verem termo a termo, nesse caso, o x está sendo acompanhado pelo 2, então ele tem um coeficiente 2. Esse 2 ele vai depois passar como operação inversa dividindo, vai aparecer uma fração, não é bom. Se a gente pensar nesse y, esse y, como a gente viu aqui em cima, ele tem um coeficiente que é o menos 1. Então ele está negativo. Se você for trabalhar com ele, bom, por estar negativo não é tão bom. O ideal é que seja positivo, porque você não vai precisar se preocupar com regra de sinal, e não tenha nenhum coeficiente diferente de 1, porque se tiver, provavelmente você vai acabar trabalhando com fração. E, então, a primeira equação, que é essa roxa, ela não está muito boa para isolar nenhuma das incógnitas. Mas se eu olhar aqui para a segunda equação, esse carinha aqui, que é o primeiro termo da segunda equação, que é o x, ele está prontinho para ser isolado. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ele isolado, fazendo a operação inversa. Se você não sabe quais são as operações inversas, como trabalhar com equação de primeiro grau, corre nos vídeos que com certeza tem alguma coisa aí muito produtiva para você nesse canal, tá bom? Seguinte, agora que eu isolei, então meu primeiro passo
seria isolar, e se você quer um passo a passo, de fato, bem explicadinho, deixa nos comentários também que de repente eu providencio. Mas qual que é a ideia? Agora que eu isolei o x, eu vou, na primeira equação, substituir esse x pelo que eu acabei de descobrir, que é 23 menos 4y. Sempre trocando isso daqui entre parênteses, porque ali na frente tem esse 2 que está multiplicando, poderia ter uma regra de sinal. Então tem tanta coisa acontecendo que se você não colocar, corre o risco de mais uma vez você errar, tá bom? Esquecer. Então, por causa desse parênteses, eu tenho uma distributiva. E aqui, gente, perceba que agora na equação 1, que é essa roxinha, eu tenho somente uma incógnita que é o y. Então, se trata de resolver uma equação do primeiro grau. Eu vou fazer mais rapidinho, que o nosso foco é o sistema. Mas eu fiz aqui a distributiva, tudo mil maravilhas. Já estou juntando os termos semelhantes, operação inversa, até chegar aqui, em que já falei para vocês, dos dois lados da igualdade eu posso multiplicar por menos 1, trocando ambos os sinais. É muito melhor trabalhar quando a incógnita está positiva. Até que eu chego, então, finalmente, no meu resultado do y, que é 5. Então, eu terminaria aqui o valor do y, e eu preciso agora voltar. Deixa eu até mudar essa cor. Vamos mudar essa cor para azul. Por que azul? Porque agora eu vou trabalhar na outra equação, que é a equação 2, que eu chamei de azul. Então, no lugar do y, somente do y, eu vou substituir esse valor que eu acabei de descobrir, que é 5. Sempre entre parênteses, o restante da equação 2 permanece igual. Chegando, então, que o valor do meu x é 3. E, tecnicamente, eu finalizei o meu exercício. Não ficou muito bom isso daqui, deixa eu fazer um retângulo bonitão. Pronto. Só que você não pode dar a resposta do sistema desse jeito. Por quê? O sistema, ele indica que você tem duas incógnitas. E o conjunto solução de um sistema, ele vem, por se tratar de um conjunto, S de solução, e o conjunto ele é indicado pela chave. Porém, sempre que você for dar as respostas de um sistema, nesse caso de duas incógnitas, você vai separar. Algumas pessoas, alguns professores, alunos gostam de colocar vírgula, eu não gosto porque existem os números decimais, que aqui no Brasil a gente usa vírgula, então por isso que eu uso ponto e vírgula. Mas a ideia é que você sempre, em primeiro, vai colocar o x e, em segundo, o valor de y que você encontrou. Então, nesse caso, seria 3 primeiro e depois o 5. Uma dica para você lembrar é sempre na ordem do alfabeto, que seria S, T, U, V, W, X, Y. Então, na ordem do alfabeto, para você não errar. E se precisasse falar qual que é o nome do conjunto de solução, é par, porque se tratam de duas incógnitas, ordenado, porque como a gente viu, é muito importante a ordem do x e a ordem do y. Em outros sistemas, sempre tente obedecer o que está escrito aqui. Então, perceba que vem primeiro o x, depois o y, mas é isso. Então, esse fica sendo o nosso conjunto de solução. Se você gostou desse vídeo, acha que ele te gerou algum valor ou algum conhecimento, deixa o like, deixa nos comentários, inclusive se você tiver dúvidas também. E não deixe de assistir os próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui e espero te ver novamente. Tchau, tchau!